Boa tarde, meninas. Boa tarde, grupo. Restaurar. Vou tentar ser o mais breve possível para não ficar tão longo aqui. Resumindo, eu e meu esposo, a gente vem de famílias totalmente assim diferentes. Criação, visão de mundo, de vida, criação de filhos. O jeito que cada um cresceu foi bem diferente. Eu do interior de Minas, ele de São Paulo. A gente se conheceu quando eu me mudei para São Paulo, né? E quando a gente se conheceu, a gente se apaixonou, namorou, noivou e casou bem rápido, assim, nos 7 meses. A gente ficou casado por 5 anos. E sempre ele tinha uma questão muito com a questão do trabalho, que ele oscilava muito. Ele sempre vivia muito frustrado quanto a isso. E acabava que eu também ficava bem incomodada, porque eu não sabia o porquê que ele saía, entrava no trabalho, ficava pouco tempo, saía. Isso aconteceu várias vezes nesse período que a gente era casado, assim, de umas 4, 5 vezes, para mais até. Só que ele sempre tentava empreender com alguma coisa. Eu já, assim que me mudei, eu entrei no trabalho e fiquei lá uns 5 anos. Então isso acabava dando uma balada no nosso relacionamento, porque eu saía para trabalhar, ele ficava em casa, e aí ele trabalhava, depois saía, e ele ficava incomodado com aquilo e me vê saindo, e às vezes por ele estar desempregado ficava em casa tentando empreender com alguma outra coisa, que já era um motivo assim que trazia um certo estresse muito grande pra gente. Minhas irmãs, do meu lado aqui da família, achavam que ele não trabalhava, que eu sustentava ele, e do lado da família dele, eles queriam muito, muito tempo com ele. Eles queriam sempre que muita proximidade com ele. Ele casou, mas eu tinha a sensação que parecia que não tinha desligado o cordão da família dele. Tanto que quando a gente se casou, praticamente todo o nosso período de casamento, a gente todo final de semana estava na casa dos pais dele. E era uma coisa que me incomodava muito. Minha família, né? Meus pais, como eu já era de outro estado, eu não tinha tanta facilidade em ver. Minhas irmãs, por conta de implicância, por conta dessa instabilidade do trabalho dele, já não batiam muito bem com ele e ele não se sentia mais confortável de ficar indo na casa dela. Então acabava que tudo se concentrava na família dele. A família dele não olhava muito bem minha opinião com algumas coisas. Eles acabavam tomando frente de algumas outras coisas, a gente falava, mas eles não davam muito ouvido, mas sempre queria que a gente, na verdade, ele estivesse lá. Eu, para evitar confusão ou algum tipo de mal-estar, eu pensava, se fosse no meu caso, se ele morasse no meu estado e se eu fosse nos meus pais, eu gostaria que ele fosse comigo. Então eu acabava indo toda vez. Então, basicamente, quando eu paro para pensar, a gente não viveu um relacionamento nós dois. A gente ainda estava muito preso às nossas famílias. Eu sentindo muita falta dos meus pais, minha mãe principalmente. E ele, a gente o tempo todo ali em volta, a família dele em volta da gente, opinando com alguma coisa, chamando ele para fazer alguma coisa. E eu não sentia que a gente era um casal de fato. Parecia que tinha uma extensão da família dele e a minha também, de alguma forma, puxando ali daquele outro lado, acabando atrapalhando, sabe? Porque é muito ruim você querer estar com sua família reunida, todo mundo comemorando, um momento bom, agradável em família e entre os parentes ter aquela hostilidade, é muito ruim. Então a gente se casou, eu estava mais estável no trabalho, só que teve uma época que ele começou a estudar para passar em uma prova para uma nova profissão. E aí eu fiquei segurando as contas de casa, falei com ele que podia estudar, que pelo salário que eu recebia, né, aí ia dar para pagar as coisas, as coisas fixas. E, e ele começou a estudar, começou as coisas desenvolvendo. Eu estava para ter uma ascensão no meu trabalho, acreditava que era isso, e ele estava estudando para que recebesse um pouco mais no trabalho dele. Passou na prova, começou nesse escritório, e eu achando que ia ter uma ascensão no meu trabalho, fui mandada embora. Então ali começou assim uma fase muito complicada. Meu chão abriu porque eu nunca fui mandada embora de trabalho nenhum. E eu gostava de ter uma boa renda, eu gostava de ter a sensação que eu tinha o meu dinheiro, as minhas coisas. E ele se sentia menos porque nunca tinha ficado muito tempo em um trabalho.
E se sentia, ele falava que se sentia menos homem por isso, sabe? E aí a gente, nesse meio tempo, assim, quando a gente estava uns 3 anos e meio, eu engravidei. E aí ele começou mesmo a preocupação quanto ao trabalho, que ele tinha que ter mais dinheiro, fazer mais dinheiro para que a gente pudesse dar uma melhor qualidade de vida para nossa filha, nossa família, né? E aí depois da gravidez, aquilo que eu já senti um pouco em relação às famílias e nosso nosso casamento, né? Ficou pior, porque reuniu o meu cansaço, reuniu o cansaço dele e somou que a família dele sufocava muito. Então, eu tinha a sensação que eu era babá da minha filha. Eles falavam, uma vez eles falaram assim: toda semana a gente quer ver nossa neta. Se vocês não trouxerem ela, a gente vai na casa de vocês. E aquilo me incomodava muito, porque eu queria ter a liberdade de poder ficar na minha casa em paz, sem medo de alguém chegar do nada, sem perguntar se podia ir lá, sem avisar que a gente morava consideravelmente perto. De carro era questão de 5 minutos, a pé era 20 minutos. Então, eu me sentia muito sufocada com aquilo. E eu acredito que eles achavam que eu ficava tentando tirar o filho deles, mas na verdade a gente só queria ter nossa vida. E eu queria que eles deixassem a gente um pouco em paz, porque no nosso casamento a gente nunca nem viajou. Se viajou foi um bate e volta um dia, e aquilo me incomodava muito, porque já não sobrava muito dinheiro. E quando a gente queria ter um tempo pra gente, tava lá ele de novo chamando para almoçar lá e tal. E tinha a questão da igreja, a gente se conheceu na igreja, então tinha muitas coisas pra gente fazer. E aí nós tivemos nossa filha, eu me anulei mais ainda naquilo, assim, me sentia literalmente um fantasma naquela situação, assim. E aí ele começou a se afastar, eu comecei a ficar mais cansada também. É, por conta da demanda de trabalho, maternidade, a família dele, as chateações. A gente começou aos poucos, sem perceber, se afastar. Ele começou também a se afastar um pouco. Acredito que ele começou a se sentir mais homem, mais valorizado no trabalho. E ele começou a falar sobre uma colega de trabalho dele. Tudo ele elogiava, via fotos em alguns congressos com essa moça do lado. Eu achava algumas coisas estranhas. E a gente começou a discutir muito por isso. E quando eu fui mandada embora, ele até comentou: olha, aproveita que você não parou desde quando você mudou aqui para São Paulo, trabalhando esses anos direto. Tira uns dias, já que você já saiu do trabalho mesmo, vai lá na sua mãe, descansa, fica uns dias lá. O bom é que quando você voltar, você vai ter tempo para cuidar da nossa família, da nossa filha. E aí tá bom, faz sentido, eu tô cansada, já não tiro férias mesmo, trabalho aí sem parar, agora eu posso desacelerar, né, porque é, ele estava já num trabalho que estava um pouco mais de renda para a gente conseguir pagar as contas, não dependia somente agora, assim, não precisava tanto da minha renda para que completasse, para que a gente conseguisse pagar as coisas, e fui. E nessa ida, eu fiquei lá uns 15 dias e minha mãe falava, né, vigia, minha filha, tá tudo bem com vocês? Eu falei, mãe, tá, a gente até parou mais de discutir, só que ela falou assim, não, que não é muito bom ficar viajando, ficar muitos dias longe do marido, né? Eu falei, não, mas nada a ver, é a primeira vez que eu tô viajando e tal. Só que nesses 15 dias já estava acontecendo algumas coisas que ele já devia estar se afastando, eu também devia estar me afastando dele emocionalmente, porque eu já não estava admirando muito, que eu dava uns toques para ele, ele não me ouvia sobre o trabalho. E aí, quando eu estava em minha cidade, ele mandou uma mensagem falando que só estava me comunicando sobre uma tatuagem que ele queria, que Deus falou para ele fazer. E aí eu comecei a me tremer toda, fiquei muito nervosa, assim, pelo telefone, falando para esperar eu chegar de viagem pra gente conversar, porque a gente era, né, evangélico, e na igreja não é correto fazer essas coisas e tal. Ele falou que não estava me pedindo autorização, eu só estava avisando, porque quando eu chegasse, ele já estaria com essa tatuagem. Só que quando eu voltei de viagem, a gente começou a debater um pouco sobre esse assunto, se estranhou, discutiu. Só que ele já estava mudado. E foi a primeira vez que ele começou a tocar no assunto que queria se separar. Eu, com nossa filha de 1 ano e pouquinho, o choque, eu não estava acreditando, era como se a ficha não tivesse caído ainda. E aí ele falou sobre isso, fomos para casa, só que ele já estava mudado, era uma coisa que ele vivia mais estressado comigo dentro de casa, não queria mais que
eu me aproximasse muito dele, ele não estava muito aberto para conversas, nem para resolver nenhuma situação ou alguma coisa que acontecesse, ele não tinha mais muita paciência comigo, o semblante dele mudou. Eu lembro que até o cheiro do suor dele mudou. Se eu me aproximasse dele era como se ele tivesse agonia, só de eu aproximar dele. E aí ele ficou firme sobre a questão do divórcio, aí o mundo abriu para mim, assim, o chão abriu totalmente. Porque desempregado, com uma criança pequena, eu nunca tinha ficado sem trabalhar, acostumada a trabalhar desde os 10 anos de idade, e pedido em divórcio, num estado longe de minha família, foi assim, foi um choque mesmo, assim, foi um trauma gigantesco. E eu chorei muito, falei que, pelo amor de Deus, a gente não era inimigo, que a gente era família pela nossa filha pequena, pra gente fazer nem que fosse terapia. E ele irredutível, assim, ele tava nervoso a ponto de fazer uma coisa com ele mesmo, ele falou que precisava sair de dentro de casa, que ele não suportava mais ficar ali. E que ele precisava ir embora daquela casa, que ele não aguentava mais ficar dentro daquela casa. Tipo, uma pessoa carinhosa há 15, 20 dias antes, falando que era pra gente, que eu teria um pouco mais de tempo para cuidar da nossa família. 20 dias depois era um homem totalmente frio, seco, com um olhar estranho. Eu não reconhecia mais a face dele, não era mais aquela pessoa com quem eu tinha me casado. Eu sei que as coisas não mudam de repente, mas o semblante e algo nele mudou muito, assim, era como se tivesse entrado outra pessoa ali. Eu não conhecia mais aquele homem. E aí a gente se divorciou muito rápido, ele deu entrada nos papéis, pagou a advogada, fomos lá, eu muito mal mesmo, ele todo alegre, assim, ele estava se contendo da satisfação de se divorciar. Mesmo a gente, eu fui lá com nossa filha para assinar o papel. E ele com um semblante assim de satisfação. E eu humilhada com a nossa filha pequena. Graças a Deus eu consegui a guarda total na época. A única coisa que eu pedia para Deus é que eu pudesse ir embora daquele estado em paz, sem que ninguém me segurasse, porque eu comecei a ter medo de alguma reação que ele pudesse ter pelo desespero que ele falou que tinha que sair de dentro de casa. Eu fiquei com medo por nós. E a gente se divorciou em menos de um mês, assim. Deu entrada nos papéis. E aí, divorciamos. Eu fui embora para minha cidade, no interior de Minas. E aí começou todo o processo, assim, o processo de dor, assim, o processo da caverna que eu falo. Que eu emagreci muito, eu fiquei muito abatida, eu fiquei murcha. Na verdade, nem emagrecer, eu acho que é a questão de eu sequei, assim. Minha alma batida, dava para ver no meu rosto, assim, meu olho, mesmo se eu não estivesse chorando, dava para ver que parecia que eu estava chorando, mesmo sem chorar naquele momento. Minha mãe até se assustou com a forma que eu cheguei lá, assim, na cidade. E aí eu aluguei uma casa para mim, para minha filha. E foi uma fase assim que Deus, ele se mostrou muito presente na minha vida, porque nesse processo, e olha que eu tinha crescido já na igreja, mas eu me converti naquele processo, porque Deus me mostrou tantas coisas, me mostrou como eu era religiosa, me mostrou tantas falhas minhas que eu não conseguia enxergar, mas mesmo assim ainda não tinha entendido. Eu já tinha entrado num processo com Deus, mas eu queria tanto meu casamento, eu não via que eu ainda idolatrava aquela relação. E eu tinha muita mágoa, muita raiva, não entendi o porquê que ele tinha feito aquilo. E eu também não busquei saber se tinha sido por conta de traição ou não, porque a humilhação já tinha sido tão grande por tudo aquilo que a gente já tinha vivido, por tanto que eu já tinha o ajudado e no melhor momento dele de crescimento no trabalho, quando eu precisei dele, com criança pequena e desempregada, aconteceu isso. Mas Deus, na sua infinita bondade, começou a tratar meu coração, a cuidar de mim com nossa filha. E no primeiro ano ele foi lá ver ela no interior. E era muito difícil, a família dele sempre ia com ele não ia sozinho. Parecia que eles tinham medo da gente se aproximar, porque no período do divórcio,
eles grudaram nele de uma forma que parecia que era perigoso estar do meu lado. Era como se eu fosse uma pessoa muito má, que ia fazer muita maldade com ele, que eles não poderiam deixar ele sozinho. Mas aí foi passando o tempo, Deus começou a me dar algumas estratégias. No início é igual o Sol fala, né? Você começa a procurar a questão de como superar o divórcio, aparece o grupo, a questão de restauração. E foi isso que aconteceu comigo. Eu queria só descobrir como eu poderia passar por aquele processo para não respingar na minha filha. Apareceu o grupo da Sol e eu comecei a ouvir os áudios e tal. Deus começou a tratar comigo sobre algumas coisas. Comecei fazendo os devocionais. Comecei, mesmo sofrendo muito, comecei a cuidar, né, de mim, de minha filha. Quando ele ia na cidade, nossa, os primeiros meses era humilhação, assim, era pedir para voltar, falava, pedia perdão. Ele não conseguia nem olhar para mim, assim, tava bem, dava para perceber que ele tava certo do que ele queria. Mudou as roupas, mudou o perfume. Ainda não conhecia aquela pessoa que tinha pedido divórcio. Era um outro ser, assim, não era meu marido que eu conheci na igreja. E aí eu falei, aí Deus começou a tocar em meu coração e eu comecei a mudar. Eu falei, eu não quero mais estar aparecendo em vídeos com minha filha pequena. Eu não sou pau de selfie para ficar segurando o celular para ela, para ele, a família dele ficar pisando sobre mim. Então eu comecei nos horários que eu estava trabalhando, eu pedi a minha mãe para, se ele fosse ligar, para falar para ela colocar o celular paradinho, para ela sentar nossa filha para falar com ele. Ele não ficou muito feliz com isso, falou que então ia ligar só nos finais de semana, porque ele não ficava muito confortável em conversar com nossa filha, com minha mãe. E aí depois eu falei com ele que final de semana eu não ia estar em casa, que às vezes eu não ia poder atender ele, então seria melhor se ele quisesse falar com ela, ligar durante a semana nos horários que eu estivesse trabalhando, porque é certeza que ela ia estar disponível para falar com ele. E com o passar do tempo eu fui aplicando o deixar ir, que é descansar no Senhor e respeitar a decisão dele, né? Se ele quis ir, a minha forma de demonstrar que o amava era deixando ele seguir os próprios desejos dele. E graças a Deus que nesse período da caverna, assim, nesse primeiro ano, Deus começou a cuidar, me curar. E aí no final do primeiro ano apareceu uma oportunidade boa de trabalho na capital. E aí eu me mudei com minha filha. Aí foi nós duas, mais uma mudança para a capital do estado. E aí comecei a trabalhar bastante. E aí ele ia lá também na capital para ver nossa filha, ele ia de 3 em 3 meses. E quando a família dele, ele percebeu que eu não estava mais naquela coisa de ficar implorando, ficar correndo atrás, no sentido de ficar falando com ele quando a gente se via, para ele voltar. Aí quando eu parei com isso, ele começou a se aproximar, coisa que ele não fazia era entrar mais dentro de casa, ele começou a entrar. Aí começou a sondar para ver se eu não tinha dado, né, sequência, se eu não estava me relacionando também. Aí depois a família dele já não começou a vir mais com ele começou a vir sozinho. Aí ele começou a se aproximar mais de mim. A gente começava a sair com nossa filha, mas ele bem certo do que queria, que não queria mais relacionamento. Então eu também nem tocava mais nesse assunto. Parei de falar com ele sobre questão de voltar. Um dia eu só pedi perdão para ele por tudo que eu tinha feito no casamento. Aí ele também às vezes pedia perdão. Eu falei com ele que ele também já estava perdoado. E aí a gente começou, eu tratava ele assim como Deus mandava. Ele no canto dele, mas eu servia ele. Sei lá, se nossa filha, né, tivesse almoçando, aí eu dava almoço para ele, oferecia uma água. Aí no início ele não aceitava de forma alguma, aí depois ele começou a aceitar. Aí teve um dia que ele pediu para dormir lá com ela, e aí a gente começou a se aproximar. E chegou um ponto que a gente se aproximou, acabou ficando junto, só que eu achando que ali seria o período da restauração, mas acabou que não foi. Aí ele começou a ir embora, aí dava uns meses voltava para ver nossa filha e a gente começou a ficar juntos.
mas sem compromisso nenhum. Só que uma coisa que tocava muito em meu coração é a questão do servir, de sempre servir as pessoas que a gente ama. E coisas que eu não fazia antigamente, eu comecei a fazer, que era dar honra, né, a figura masculina, que eu tinha muita dificuldade por conta da minha criação, porque meu pai foi mais ausente. Então, aquilo que Deus mandava eu fazer, eu fazia. Se Deus mandasse eu montar uma mesa bonita, deixar a casa perfumada, me cuidar, sempre deixar a minha filha bem arrumada. Quando ele chegava assim para buscar ela, eu me arrumava também, como se eu estivesse indo para algum lugar, sair para algum lugar, para ele não achar que eu estava ali esperando por ele ou só me arrumando para ele. E aí eu acho que aquilo começou a intrigar ele. Poxa, antigamente ficava sempre, né, pedindo para voltar, ficava muito perto. Não, ele chegava com nossa filha, eu já saía de perto, deixava ele lá no canto dele. Eles iam passear, eu não mandava mensagem para saber que horas que ele ia trazer ela de volta, a gente já combinava. Aí ele começou a mandar mensagem, é, falando dela, mandando fotinha dela, falando que ela tava linda. E aí a gente começou a se aproximar. Aí depois disso, ele levou ela, né, pra uma viagem de férias, levou pra casa dele. E aí ele falou, eu vou levar ela e você busca ela pra mim, como é praia, aí talvez se descansa, aproveita e pega uma praia, né? E aí eu fui buscar ela, aí quando eu fiquei nesse hotel, assim, aí eu fui ver ela na casa dele e teve uma senhora que cozinhava, limpava lá pra ele, que ela viu a gente assim, aí ela falou assim, por que você não convida sua ex-esposa pra almoçar aqui com você e tal, já que você mora aqui sozinha, tá com sua filha, eu vou fazer um almoço pra vocês. Aí ela foi e falou assim, vocês são família, vocês vão sentar aí na mesa, aí você ora. Ela foi e pediu para que ele orasse por nós. E aí a gente sentou à mesa, almoçou juntos. Aí essa moça que trabalhava para ele nem quis sentar junto, não, esse momento é de vocês, de família. E ele ficou meio sem graça assim, mas parecia que ele percebeu que a senhora queria que ele visse a gente como família. Sei que ali foi um movimento de Deus também, mas eu já estava tão calejada de ter sofrido tanto, chorado tanto por nossa família, que eu já estava meio assim, tá, deixa eu ficar quieta aqui, vou respeitar esse momento, mas não vou falar mais nada. Então a gente começou a se aproximar quando eu tirei o meu pé, assim, eu acho que quando eu falei, Deus, que seja feita a sua vontade, que não seja feita a minha, porque eu coloquei minhas mãos e não deu nada certo, agora coloque as tuas mãos e faça o que o Senhor quiser. Deus, tu sabes o que eu quero, mas acima de tudo que seja feita a sua vontade. E em uma dessas viagens, ele foi perguntou se eu teria coragem de mudar com nossa filha lá para a cidade que ele morava, porque como estava difícil dele ficar indo lá na cidade que a gente morava, seria mais fácil, ele estaria mais perto dela. E eu também, como eu estava meio insatisfeita no trabalho que eu estava, aí onde eu, pelo que eu fazia, eu conseguiria trabalhar em qualquer local. E aí ele até indicou fazer um curso é, de uma nova profissão. Eu falei, se pelo lugar que eu moro, para o lugar aqui onde você está morando, que é bem bonito, que é praia, uns lugares bem bonitos assim, com certeza eu teria coragem. E foi o que aconteceu. Ele nos ajudou com relação à mudança, nos apoiou em toda a mudança, achou uma casa pra gente, pra eu e minha filha morar. E a gente veio. Aí nesse meio tempo, assim, dessa mudança, a gente se aproximou um pouco mais. Só que a gente não ficou comentando nada com ninguém, ele também. Ficou só uma coisa entre nós dois mesmo. E aí teve um dia, a gente se aproximou, toda vez que a gente se via, a gente ficava junto. E aí teve uma situação, passou um tempo, a gente meio que parou de se ver um pouco. E aí minha filha veio bem triste, falando que viu ele com uma pessoa e tal. Então aquilo ficou muito, eu fiquei muito triste, porque uma coisa que eu sempre pedia era para blindar a mente dela e proteger nossa filha, né? Aí eu fui, conversei com ele, falei que eu fiquei muito chateada com aquilo, que expôs ela numa situação que ela não precisava, que ela ficou na cabecinha dela, porque a gente se separou, ela tinha 2 anos, só que agora 6 anos. E aí ele tava bem abatido, com a barba grande, cabelo a fazer,
umas olheiras, parecia que não tinha nem dormido. E ele falou que já tinha uns dias que algo estava incomodando ele, que ele percebia que o único lugar que ele sentia paz era quando vinha na casa da gente, que ele percebeu o quanto que ele era amado por nós, que a gente sempre cuidava dele e queria o bem dele independente da situação, sempre desejava o bem para ele, nunca fez mal para ele, mesmo com motivos assim para odiar ele, a gente sempre tratou ele com amor. E eu fui vendo o mover de Deus, porque quando eu cheguei nesse estado para morarmos perto dele, eu cheguei assim bem cansada e vinha vozes assim na minha cabeça, tipo, desiste, olha até onde você chegou aqui. E ele sempre foi muito orgulhoso quanto às decisões dele, de preferir pagar a consequência da escolha do que mudar a decisão que ele tomou. E quando ele falou assim sobre que ele estava querendo conversar comigo sobre o relacionamento, que ele queria ter um relacionamento comigo, mas que eu entendesse o momento dele, que ele ainda estava meio com medo de algumas coisas, com receios de brigas novamente e tal. E aí foi no dia que a gente conversou que iniciou o nosso relacionamento, que a gente voltou, mas agora a gente está na fase de namoro, né? Um conhecendo o outro, porque em 4 anos os dois mudaram, muita coisa aconteceu, muita dor passou por essa ponte, assim. E eu sei que Deus tem trabalhado nos nossos corações em todos esses anos, assim, nesses 4 anos. Eu escrevia em diários cada dia com Deus, assim. Eu pedi a Deus a instrução para o dia de hoje. Não foi fácil até aqui, mas foi gratificante o processo que eu passei com Deus. Eu sei que Deus ele tem um plano para cada um e se Deus permitiu que eu passasse por esse processo, eu sei que ele tem um plano maior. Tanto que no meu processo de deserto chegavam muitas pessoas divorciadas me pedindo conselhos e eu falei para Deus, se eu puder fazer, pelo menos falar com as pessoas, de não fazer o que eu fiz quando eu era casada, já vai ser uma vitória, já vou estar cumprindo um propósito em meu coração, que é não permitir que as pessoas sofram aquilo que eu sofri, aquilo que eu passei. E muitas pessoas que ficavam me pedindo conselhos de casamento, graças a Deus elas todas estão casadas e eu tenho fé que Deus vai completar essa obra que Ele iniciou na minha vida, que é a renovação da minha aliança com meu esposo. Na semana passada a gente foi na loja, comprou umas alianças de prata ainda, né? A gente colocou na nossa mão esquerda e ele falou assim que é nossa aliança de compromisso, porque a gente não é seu namorado, porque a gente já foi casado e também não é noivo, mas é uma aliança de lealdade um com o outro. E falou que me ama e eu sei que Deus está tratando os nossos corações, curando todas as feridas. E é tanta coisa que aconteceu nesse período de 4 anos que esses poucos minutos é difícil contar tudo. Mas eu sei que cada dia que está escrito nos meus diários de 4 anos, meus 4 diários nesses anos, Deus tem revelado cada milagre que Ele fez na minha vida, na minha filha. Trabalhei muito na mente dela sobre o amor de Deus, porque ela era muito amada, que ela tinha 2 papais. E eu falo com vocês, assim, quando a gente coloca o nosso amor no lugar certo, que é o amor de Deus, a nossa confiança, que é a confiança em Deus, e não coloca o coração dos nossos filhos para sofrer com a gente nisso, Deus vai cuidando, Deus vai cuidando do outro lado, Deus vai cuidando da gente aqui. E Deus é muito bom. Eu sei que hoje eu posso cantar o louvor que eu cantava no meio da dor, que é o Salmo 126, que fala que a gente vai semeando com lágrimas, mas volta cantando e colhendo os feixes, louvando ao Senhor. E que toda honra e glória seja dada ao nome de Jesus, porque só Ele que poderia ter feito o que Ele fez na minha vida e o que Ele tem feito e eu sei que Ele ainda vai fazer. E
Assim como eu cantava com minha filha chorando a música do Salmo 126, hoje eu canto com gratidão a Deus, porque se eu estou aqui, foi o Senhor que nos sustentou. E eu sei que muito mais Ele vai fazer pela minha casa, minha família e todas as famílias que passarem por mim, por nós. Eu não vou deixar de falar da grandeza de Deus e sempre vou lutar pelas famílias e agradeço o canal da Sol por tudo que tem feito. E hoje eu posso dizer que eu fiz uma cirurgia que graças a Deus ele me ajudou a pagar, a fazer, me acompanhou na cirurgia e temos vivido milagres de Deus. Espero que um dia possa compartilhar mais coisas com vocês e, e não tem como, né, falar de Deus sem louvar, sem adorar o nome dele. Como o Salmo diz, estou sonhando sonhos de Deus. Estou vivendo sonhos de Deus. Tenho uma nova canção em mim. Tenho uma nova dança em mim. Grandes coisas tem feito o Senhor por nós. Grandes coisas tem feito, por isso estamos alegres. Eu já saí com lágrimas, sim. Agora estou em júbilo. Eu já andei chorando enquanto semeava. Agora eu volto com fruto. Quem diria que o Senhor faria tudo isso agora aqui comigo? Quem diria que eu viveria toda a bondade do Senhor pra mim? Eu sei que Deus que é fiel, que começou a boa obra, Ele será fiel para cumpri-la. E se Deus voltasse hoje, eu já estaria muito, muito satisfeita por tudo que o Senhor fez até aqui pela minha casa. E eu e a minha casa serviremos ao Senhor.